Vamos conhecer os mecanismos de acionamento da Lorenzetti para a caixa acoplada. O mecanismo de entrada acompanha anel de vedação, porca de fixação, filtro, mangueira do repositor e registro repositor. Para realizar a regulagem do mecanismo de entrada, basta deslizar a trava para baixo. Gire o corpo do mecanismo no sentido anti-horário, ajustando para cima ou para baixo, até obter a altura ideal de acordo com a sua caixa acoplada. Gire o corpo do mecanismo no sentido horário e deslize a trava para cima. O mecanismo de entrada vem com uma tela filtro que não pode ser retirada. Para realizar a limpeza, utilize um alicate. Após a instalação, se necessário, você pode ajustar o volume de água da caixa e do flutuador através deste parafuso. Fique atento ao nível de água. A quantidade máxima dentro da caixa não deve ultrapassar o tubo ladrão, para não gerar vazamentos. O mecanismo de saída Dual Flow de 3 ou 6 litros acompanha haste de acionamento, haste de acionamento extra, suporte posicionador, suporte posicionador extra, anel de vedação, arruela, porca de fixação, bolsa de vedação, parafusos de fixação com vedação e botão de acionamento. Para regular a altura da torre do mecanismo Dual Flow, solte a haste de acionamento. Para realizar o ajuste de altura, pressione as duas travas laterais simultaneamente. Escolha a melhor opção de altura para a sua caixa acoplada. Realizado o ajuste de altura, a haste deve ser posicionada de acordo com a altura escolhida. Exemplo, se a altura escolhida foi 3, a haste deve ser colocada no furo 3. A contagem para encontrar o furo correspondente para a haste deve ser feita de baixo para cima, a partir do número 0. A partir da posição de número 5, substitua a haste de acionamento pela haste extra que acompanha o produto. A partir da posição 10 do estribo, substitua o suporte posicionador que acompanha o produto. Para a regulagem de descarga total, regule a posição do cursor de acordo com a necessidade de saída de água total que deseja. Quanto menor a escala, maior o volume. Quanto maior a escala, menor o volume. Para a regulagem de descarga parcial, movimente o cursor na parte de trás da torre, para baixo ou para cima, regulando com menos água ou mais água conforme a escala. Se necessário, remova o mecanismo girando no sentido anti-horário. Conecte a mangueira e o repositor. Aumente ou diminua o volume de água do repositor. Para instalar o botão, posicione a tampa da caixa acoplada. Centralize os ajustes guias. Encaixe o botão e gire-o no sentido horário. Por segurança, a tampa fica presa pelo botão. Para removê-la, o botão deve ser retirado. O mecanismo de saída single de 6 litros acompanha obturador com corrente, anel de vedação, arruela, porca de fixação,
bolsa de vedação, parafusos de fixação com vedação, botão de acionamento. O botão de acionamento está disponível apenas na versão em kit. Encaixe a corrente na haste de acionamento. Se for necessário, utilize o clipe que acompanha o produto. Após o fechamento, a corrente de acionamento deve ficar levemente curvada. Se ficar muito folgada, a descarga será incompleta. E se ficar esticada demais, provocará vazamentos. O botão de acionamento do mecanismo single só é aplicável a caixas acopladas com acionamento superior. Você pode utilizar o mecanismo single em caixas acopladas com acionamento lateral ou frontal, porém, utilizando o botão já existente. Os produtos deste vídeo são exclusivos para revenda e têm garantia de 1 ano.